Para chegar aonde conhecemos hoje como streaming, foi necessário passar por um longo caminho. No início dos anos 2000, jogos como Counter-Strike em LAN houses fizeram sucesso e deram início a essa jornada. As lives ou vídeos ao vivo se tornaram possíveis em 2011, quando a plataforma do YouTube liberou a função em seu site, dando o pontapé inicial para outras plataformas como a Twitch. Tô fazendo stream desde junho, então faz uns 5 meses que eu tô fazendo stream. Eu comecei a fazer stream pra ver se eu conseguia tirar uma grana extra, porque eu faço muito freela de edição de vídeo, essas coisas, e eu vi muito editor de vídeo de canal grande do YouTube editando vídeo ao vivo na Twitch, no YouTube. E aí a minha ideia era fazer a mesma coisa, pegar meus freelas e transmitir eu editando eles, eu fazendo as criações, os vídeos e tudo mais. Só que o que aconteceu foi que o número de visualizações não foi condizente com o que eu queria. Então eu comecei a ter que jogar jogos que eu já jogava, né? Comecei a jogar ao vivo com meus amigos e tudo mais pra poder preencher espaço enquanto eu não tinha. Porque assim, eu descobri que para você ter visualização nesse tipo de conteúdo de edição, você precisa estar editando um canal grande do YouTube. Então, se você não estiver fazendo com um canal grande, você não vai ter público te assistindo. Eu comecei um projeto aí em acho que maio, que era um podcast, mas aí acabou que a gente deu uma pausa nele, porque fazer o podcast com as ligações do Discord, ele dava muito trabalho e ele dava mais trabalho do que dava certo, entendeu? Acabava que estava sempre dando errado. Então a gente decidiu dar uma pausa e agora eu tô fazendo o meu canal de stream, né? Que eu streamo videogames e essas coisas. E aí faz umas 3 semanas que eu comecei. É uma coisa que eu sempre pensei, eu sempre gostei muito de jogar videogame e eu também preciso ganhar dinheiro. Então, tipo, é meio que esse objetivo de ganhar dinheiro jogando videogame, mas é uma coisa que eu sempre acompanhei, sempre assisti, e eu achava muito legal assistir, mas às vezes eu queria fazer do meu jeito, entendeu? Às vezes eu queria, tipo, queria aquele conteúdo daquele jeito e não tinha aquele conteúdo para eu assistir, sabe? Do jeito que eu tava pensando em fazer. Em criar uma narrativa, alguma história, alguma coisa dentro do game ali, uma interação diferente que eu não via em outros lugares e eu queria ver essa interação. Então eu ficava aí nessa expectativa, nessa coisa e não encontrava. Então eu decidi fazer o mesmo, entendeu? E tô começando. Bem no começo, mas eu já tô gostando bastante. Fazer stream é um negócio que dá trabalho, você tem que ter muita atenção no chat. O público é muito variado, então você tem que brigar por cada pessoa que aparece na stream. Então, aos poucos eu formei meu público, pessoal que eu não conheço, público orgânico que não é amigo meu e tudo mais, começou a aparecer recentemente, inclusive na live. Então, eu tô tentando deixar eles mais em casa possível, trocar mais ideia, para deixar eles mais próximos possível, para que eles voltem nas outras streams e se tornem um público constante. Essas pessoas passam para mais pessoas e assim vai aumentando. Então, mas hoje o principal problema, a principal dificuldade é tempo. Eu tô cuidando do TCC, eu tô trabalhando, pegando freela. E como eu disse, muito freela eu não tô streamando porque não compensa, não dá público. Então, a maior parte das vezes eu acabo batendo esse problema de tempo. Ter tempo para poder fazer stream. Eu acho que, assim, os desafios são atender às expectativas da plataforma na questão de adquirir público. O público, ele vem, mas ele vem muito devagar e a plataforma, ela precisa de resultados, entendeu? Ela precisa exibir os seus anúncios o máximo possível e então, tipo assim, a, a juntar essas duas coisas, sabe, eu acho que é o maior desafio, porque a gente tem metas, meio que metas, né, entre aspas, para cumprir e essas metas, elas precisam ser cumpridas em um mês. Então a gente tem que adquirir uma quantidade de público e a gente precisa que esse público esteja com um certo nível de engajamento. Eu acho que esse vai ser o maior desafio ainda. Eu cumpri 2 das 4 metas que eu tenho que cumprir e existe uma meta lá de média de público. Eu acho que essa média de público eu acho que vai ser o maior desafio. E fora a questão de se exibir na internet, né, falar um pouquinho sobre a sua vida, mostrar um pouquinho do seu lado pessoal, por menos que você mostre, acaba sendo
meio preocupante às vezes, sabe? Dá um certo medo, às vezes, do que as pessoas vão fazer. Isso também é uma coisa que você tem que ir lutando contra você mesmo para chegar no resultado, entendeu? E para conseguir fazer esse engajamento, esse trabalho de conversar com as pessoas mesmo. Tem que observar aqui, mano. Que legal. Modo ranqueado, nenhum equipamento, rank da partida, de acordo com todos os ranks de vários jogadores, blá blá blá. Eu tô no rank C+, mano. Ou seja, estou na merda. Recém-chegado. Principiante, recém-chegado. Eu ainda não bati as metas, então para conseguir a parceria com a Twitch, você precisa bater um número certo de metas lá. Você precisa de 50 seguidores, streamar pelo menos 8 horas. Isso ao todo, não numa live só. Aí fazer live em 7 dias diferentes e ter uma média de pessoas ativas de 3 pessoas. Então eu preciso ter, na média, isso, 3 pessoas assistindo constantemente minha live, 3 espectadores. Isso que eu acho que é o mais difícil, justamente porque essas metas elas têm que ser batidas em um mês. Todo mês elas se renovam. Então, 3 espectadores acaba sendo muita coisa. Se você for parar para pensar, principalmente nesse começo, onde não tem muito a divulgação orgânica, né? Que é a pessoa, tipo, falar para outra pessoa, olha, tem esse streamer, ele é legal assistir ele, acompanhe ele. Como ainda tá bem no começo, ainda tá bem devagar isso, é bem complicado. Mas, ao mesmo tempo, você vai crescendo. Eu imagino que, ao ponto de você chegar em 50 seguidores na Twitch, você já tem ali uma média legal de seguidores, de pessoas acompanhando as lives para assistir, né? Para estar ali interagindo, e aí já consegue bater mais essa meta, e essa quarta e mais difícil meta. Então, eu ainda não consigo monetizar isso. Mas, assim, eu tô começando, faz 3 semanas que eu faço, então, tipo, ainda não é uma coisa, mas o meu objetivo sim é conseguir essa parceria o mais cedo possível, para que eu consiga monetizar isso minimamente, para que eu consiga pegar esse dinheiro que eu monetizar e reinvestir em alguns detalhes que ainda faltam aqui. Eu tô entrando no 5º mês agora e eu vou tirar pela primeira vez o dinheiro da Twitch. Eu só posso tirar de 100 em 100 dólares. Eu tô com 91 dólares aqui agora, eu entrei aqui pra ver. Então faltam 9 subs, cada sub me dá R$1. Então faltam 9 para eu poder retirar o dinheiro, e eu vou tirar em dólar, vai fazer a conversão, vai entrar uma grana. Então depois de 5 meses está entrando uns 600 conto na minha conta. Mas são 5 meses. Então se eu conseguisse tirar R$100 todo mês, talvez eu conseguisse fazer com mais vontade, eu conseguiria fazer com mais, tipo, não, eu vou fazer todo dia e tudo mais, eu me policiaria mais, eu trataria como se fosse um trabalho mesmo. Eu trato meio como se fosse um trabalho, mas eu levaria mais a sério se eu conseguisse tirar, tipo, de R$100 por mês, entendeu? Porque eu vou pegar, tipo, uns 500, R$600. Dividir entre 5 meses, né? Vai dar uns R$100 por mês. Se eu conseguisse tirar de 100 em 100, ou cada dinheiro que cair, se eu conseguisse já tirar, já ia dar uma ajuda muito boa e eu continuar fazendo com tranquilidade e feliz. Mas como ele tá tirando eu só posso tirar, tipo, quando bate 100 dólares, agora eu vou tirar a primeira vez depois de 5 meses. É muito tempo que eu tô fazendo um trabalho para poder tirar uma grana que talvez não compense, entendeu? No total, eu tô trabalhando 5 meses para tirar R$600. Então, talvez não compense muito. Mas eu vou continuar fazendo isso porque meu público continua crescendo. Eu comecei fazendo, eu tinha 2 pessoas me assistindo. Hoje, toda vez que eu abro live, tem 15, 20 pessoas. E isso já é um número assim, que a plataforma já começa a olhar com mais carinho para você. Porque tem várias planos de parceria com a Twitch e tudo mais. A Twitch é uma plataforma que ajuda muito quem tá fazendo live. Ela tem muito problema, lógico, mas ela é uma plataforma que ajuda bastante. Então, com 20 a Twitch já começa a ficar um pouco mais de olho. Então, eu acho que eu vou continuar fazendo. Minha pretensão é cada vez crescer mais. Mas assim, passo de formiga, um passo de cada vez. Nossa, outra aqui, ó. Quer outra? Quer outra? Vou dar outra. Nossa, que bala linda! Ele tá no céu, né? Restam 30 segundos. Meu amigo. Tem umas pessoas que me acompanham que são mais jovens, tipo, literalmente criança. Tem umas crianças que aparecem.
Inclusive tem algumas, inclusive, falando comigo agora, me enchendo o saco, me cobrando pra ter live, porque ele quer participar de alguma forma. Eu não sei, ele falou que queria participar, não sei o que ele vai fazer. Mas tem muita gente que é mais velha. Tem um cara que entrou na minha stream de Portugal, ele recebe em euro e me deu um donate em euro. Então, pra ele pagou €1, pra mim equivale a R$5. Mas eu acho que as lives desse conteúdo, desse nicho, elas são voltadas mais para um público mais jovem. Acaba que o público que me acompanha mais, numa frequência maior, é um público que você percebe que é mais jovem. Eu acho que as pessoas mais velhas têm essa resistência em enxergar o videogame como uma coisa para você assistir, um entretenimento, um conteúdo, entendeu? Eu acho que, tipo assim, mesmo as pessoas que têm, assim, uma cabeça mais aberta e falam, não, jogar um jogo é legal, vão falar, nossa, mas eu vou ficar lá só assistindo, isso é meio chato. E não entendem, tipo, a interação que tem um com o outro. Então, sendo animais sociais, a gente precisa da interação social como um mecanismo, né? Como um meio, como uma condição. E aí, diante desse processo, eu posso efetivamente, isso realmente acaba sendo, a pandemia trouxe essa oportunidade intensa, né? Graças ao acesso que a gente tem à internet hoje, graças à disponibilidade que se tem de uma série de mecanismos que me permitem passar horas ali, as smart TVs, o celular, né? A ideia, qual que é o grande lance, se a gente pensar em termos de posição, né? O que muda no streaming para, vamos chamar assim, a TV tradicional? Na TV tradicional, eu preciso me organizar para assistir o conteúdo na hora que ele vai ser exposto. E a própria programação limita a minha interação. Em que sentido, né? Vai passar aquele filme, acabou o filme, não tem o que você ficar fazendo na frente da TV, tecnicamente falando. O streamer, o conceito do streamer, ele inverte essa lógica. Ele coloca o controle na sua mão. Então, se você quiser continuar assistindo por mais horas, né? Então eu entro lá no canal no YouTube, por exemplo, eu estou jogando Assassin's Creed, e eu sou muito fã, eu consigo assistir 20 horas direto disso, se eu quiser. Tem os ao vivo, mas tem os gravados, né? E o que me impede? A minha própria escolha de parar. E aí entra a questão da compulsão. Uma criança, ela está em processo de amadurecimento para a escolha. Eu não posso considerar que uma criança tenha a mesma capacidade de fazer escolhas que um adulto, tá? Porque quando a gente pensa em classificação indicativa de conteúdo, as pessoas acham que a questão é só o tipo de exposição ao estímulo. Uma criança vai ver uma pessoa dando um tiro na outra. Não é só isso. Também. Isso é importante. Mas existe um outro componente aí, que é a maturidade para a escolha. É escolher parar. A criança, né, e é parte do processo de amadurecimento dela, a mãe tem que dizer assim, olha, agora você vai tomar banho. Ou o pai, agora você vai escovar o dente. Agora você vai dormir. Porque esse processo de escolha dela está em desenvolvimento. Acho que a gente tem que considerar exatamente isso, que muitas vezes esse processo de escolha, né, ele estando em desenvolvimento, existe uma responsabilidade de quem produz o conteúdo em tomar muito cuidado com esse movimento que a gente faz de estimular sempre que a pessoa queira mais. A interação com o público é o segredo dessas lives. A troca de informações e a interatividade fazem o conteúdo ser ainda mais rico. Acho que os principais momentos que o pessoal mais assiste, passatempo, comunidade e interação. Quando você entra numa live, você não está assistindo só o cara jogar. A graça de você assistir, sinceramente, a graça de você assistir live, você ir no chat do cara, que é em tempo real, o cara lê em tempo real, você vir conversar com o cara ao vivo, o cara vai te responder, outras pessoas vão falar com você no chat, e esse cara vai ler e vai dar risada com você. Esse tipo de interação é o que faz as streams, para mim, as mais divertidas e as que mais têm sucesso. Então, quanto maior a stream, mais você vai ver que tem uma interação com o chat mais agradável. O cara não vai simplesmente xingar todo mundo. O chat dele vai estar xingando ele, não vai estar xingando de volta. Ele trata o público dele bem, ele conversa com o público dele. E tem muita stream pequena, quando eu falo pequeno, entenda público pequeno, né? Que não são grandes públicos, tipo 30, 40 mil pessoas, que é o que os maiores streamers do Brasil hoje têm, né?
eles têm um chat muito gostoso. Você consegue entrar com ele lá no chat dele, ele vai ler todas as suas mensagens, ele vai trocar ideia com você, ele vai rir do que você falar, ele vai fazer piada com o que você falar. Então, assim, na minha opinião, quanto menor chega a certo ponto, o streamer para de conseguir, ele não vai conseguir ler todas as mensagens. É impossível. É literalmente impossível, passa muita mensagem. Mas quanto menor, mais próximo você fica. E tem muita stream pequena que o cara fica de madrugada com stream, com, sei lá, 100 pessoas assistindo, e aquele público de 100 pessoas são as mesmas 100 pessoas. E essas mesmas 100 pessoas estão sempre conversando entre si, todas se conhecem, todas se têm adicionado no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, e elas trocam ideia ali, normalmente, conversando com o streamer, e isso gera uma comunidade. Então tem muita gente que fala que não tinha amigo, aí entrou na stream de fulano e saiu com um monte de amigos. Eu acho que aí há um elemento importante para a gente entender sobre o comportamento humano, que envolve a questão da identificação, né, da busca por semelhança. Acho que a gente, por exemplo, se eu jogo um determinado jogo, eu quero conhecer pessoas que estão jogando esse jogo. Se eu ando de bicicleta, eu quero conhecer pessoas. Né? Nós somos um animal gregário, né? A gente procura estabelecer vínculos. Isso é um mecanismo importante para a gente conseguir construir até a nossa identidade, né? Quando a gente pensa na questão do streamer, ele vai colocar isso numa proporção exponencial, né? Quando eu estou ali transmitindo no YouTube, eu tenho a possibilidade de estabelecer vínculo de semelhança, ou seja, atrair uma plateia, um público, ou atrair interessados, construir vínculos com pessoas que estão em qualquer lugar, né? E aí, lógico, o indivíduo que vai assistir, ele está buscando elementos de vinculação. O indivíduo que está transmitindo também. Então, de uma forma geral, a gente tem aí as pessoas buscando alternativas e buscando formas de estabelecer vínculo. Eu acho que a questão principal ali está, né, e, assim, se a gente olhar no elemento mais básico, estou colocando aí a questão da necessidade, da oportunidade financeira, que isso é gerado quando a gente pensa, por exemplo, em 30 mil, 20 mil pessoas assistindo no YouTube, o que isso gera do ponto de vista financeiro. Mas do ponto de vista comportamental, né, há até estudos que mostram que isso vai trazer, né, toda vez que a gente está quando você pensa um ator, uma pessoa numa TV, ela tem um elemento dopaminérgico ali, existe um mecanismo de recompensa de eu ter público, cara. Então, assim, alguém está me assistindo, isso me traz público, né, isso é uma coisa importante, entendeu? Eu já fiquei 7 horas numa live. Foram 7 horas de live. 7 horas jogando. Mas eu tenho planos que assim que eu bater esses... na verdade, eu acabei de descobrir que eu bati 300 seguidores. Eu falei que quando eu bater esses 300 seguidores, eu ia fazer 24 horas de live. Então, eu vou fazer uma live de 24 horas muito em breve. Que eu acabei de descobrir isso. Eu não tinha visto. Eu entrei aqui pra ver e descobri que eu já cheguei a 300. 7 horas de stream, foram o máximo que eu fiz. Mas em breve eu vou fazer uma de 24 horas porque eu bati a meta de 300 seguidores. E quando eu bater a meta de 100, eu vou ver se eu faço um stream maior também. E com um conteúdo mais interessante. Vou tentar fazer uma stream. Quando eu bater $100, eu vou tentar fazer uma stream diferente. Também é legal lembrar que tem muita gente que faz 24 horas por dia de live. Quase. Assim, o cara dorme, ele acorda, ele abre a live. E ele vai dormir e ele fecha a live. Então tem muito cara que faz 12, 15 horas de live por dia. Teve um cara que estava tentando bater um recorde, ele estava tentando streamar 20 horas por dia, todos os dias. Então ele estava fazendo números assim, escrotos de horas de stream, mas nem sempre tem público para isso. Por exemplo, a minha live vai mais ou menos até 1 da manhã, mais ou menos. 1 da manhã meu público já começa a dormir. Meu público, eu sei que ele já começa a dormir mais ou menos 1 da manhã. Então 1 da manhã eu fecho a live e o pessoal vai dormir, porque é o pessoal que está na hora que não vai dormir. Se eu continuar depois da 1 da manhã, eu tenho certeza que ninguém vai... Eu vou começar a entrar no público novo. E aí eu vou ter que galgar um outro público. Então por isso que eu não abro. No total, aqui, tempo de live que eu já fiz, eu tô chegando em 200 horas também. Mais 4 horinhas de live, eu chego a 200 horas de live. Os vínculos virtuais, eles podem suprimir os vínculos presenciais em alguns casos, né? A gente fala de vínculo virtual, esses vínculos mediados por essas condições também, né? Assim, lógico que se eu tenho um indivíduo que ele adora ler e ele ficar em casa lendo O Senhor dos Anéis, ele não vai fazer muitas amizades, né? Os vínculos virtuais, eles também vão trazer elementos ali que podem eventualmente suprimir, né, algumas interações sociais das pessoas, né?
podem levar ao fechamento, podem levar, por exemplo, também a comparações, né? Mas eu não conheço nenhum estudo que me diga assim, olha, a exposição a X horas vai causar isso ou aquilo. Eu acho que essa relação causa-consequência, ela deve ser vista com atenção. Até porque cai um pouco naquele dilema do ovo à galinha, né? A gente não sabe se o cara já tinha uma predisposição e isso o levou a ficar ali horas no streamer assistindo, ou se foi o streamer que desencadeou um padrão comportamental. Então, estabelecer o que veio primeiro, né, é sempre complicado. Eu não conheço nenhum estudo que demonstre uma relação direta entre streamer e adoecimento. A gente sabe que existem alguns comportamentos de compulsão que podem se reproduzir também nesse cenário, né? Agora, eu posso dizer que eu não sei se isso veio primeiro, por causa do streaming, ou se isso veio por conta de que esse comportamento já existia, entendeu? Alguns streamers acabam sendo banidos por comportamentos muitas das vezes herdados de preconceitos e atitudes inadequadas para o público. O que pode se perceber é um reflexo de um comportamento que infelizmente está presente na sociedade. A gente tem que entender que todo tipo de vínculo, ele pode ser um vínculo, vamos chamar assim, saudável, mas ele também pode ser um vínculo tóxico, né? É o caso dos haters, por exemplo, aquele indivíduo que vai ali participar de um streamer para poder ficar criticando o cara, xingando o cara, polemizando, né? Isso, a gente tem que lembrar que a agressão é uma forma de vínculo. A única coisa que não é uma forma de vínculo é a indiferença. Então, se eu não estou nem aí porque está passando ali, eu não vou assistir. Agora, a partir do momento que eu estou ali mesmo para criticar, a crítica é uma forma de vinculação, né? E lógico que isso muitas vezes pode conduzir a comportamentos agressivos dos dois lados, né? A um vínculo tóxico, a um vínculo agressivo, tá? Nem sempre isso está relacionado ao conteúdo. Você pode, às vezes, ter um programa de humor e as pessoas xingando naquele programa de humor. E você pode ter um jogo de videogame do pessoal dando tiro e o pessoal trocando ideias numa boa, né? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não cair naquele maniqueísmo que, então o jogo de videogame vai gerar violência e o humor vai gerar descontração. Não, depende do tipo do vínculo que as pessoas vão estabelecer ali, né? A gente pode, sim, com certeza, estabelecer um vínculo tóxico e ficar se agredindo nesse processo, né? Mas não necessariamente em função do conteúdo. Muitas vezes em função até porque, né, se a gente olhar hoje, a gente fala que o ódio atrai mais que o amor, né? Se você está fazendo uma transmissão ali polêmica, de um assunto polêmico, desconfortável, isso talvez vai atrair mais, né? Basta você ver a quantidade de vídeos que tem likes, né, na internet, o quanto que vídeos de tragédia, de eventos negativos acabam gerando uma vinculação muito forte, né? Um repasse e outras coisas. Então, isso é um ponto que a gente tem que prestar atenção. Eu não diria que pode ou não, mas é um fator de risco, as pessoas podem se vincular de maneira tóxica. Quando a gente pensa em vínculo tóxico, a gente está olhando para elementos que podem, inclusive, levar a adoecimentos, né? Por exemplo, eu posso ter um vínculo, mesmo numa relação, não só no virtual, mas no presencial, com uma pessoa que pode, eventualmente, me fazer me sentir muito ruim. Aquele vínculo vai me conduzir, por exemplo, a ter problemas de baixa estima, né, de problemas que a minha autoestima passa ou a minha autocrítica, né? Então, eu posso ficar ali acompanhando toda aquela situação de uma vida saudável e, de repente, olhar para o meu corpo e começar a desenvolver dentro desse processo uma rejeição à relação que eu tenho com o meu corpo, né? Então, a gente tem que lembrar que o vínculo tóxico, e muitas vezes ele tem um passo importante na compulsão, né, que então a pessoa me ofendeu, eu vou ofender também, eu vou buscar, e a gente começa a transformar, a nossa direção de energia vai no sentido de manter esse embate, né, manter esse atrito, né? E sim, aí isso pode conduzir, por exemplo, a processos de adoecimento, né, até do ponto de vista orgânico, né, compulsões orgânicas e outras questões ali que envolvem. O grande lance do vínculo tóxico é que a pessoa passa a tratá-lo de maneira natural, né? É como se pegasse, por exemplo, uma mulher que ela sofre violência do marido e ela acha que é natural ela apanhar. Tá? Ela naturaliza o vínculo.
a gente chama isso, né? E aí, assim, eu naturalizo aquilo. Não, é assim, né? E isso é um elemento, né? Isso pode, eventualmente, levar a essa naturalização do vínculo e fazer com que eu passe a me acomodar a comportamentos e me acostumar a comportamentos que são nocivos para mim, inclusive. Como, por exemplo, passar horas xingando a pessoa ali naquela interação para ofender, para agredir, né? E aí aquela pessoa parou de transmitir, eu vou procurar outra pessoa que esteja transmitindo também para xingar, também para... E aí eu começo a perceber que, inclusive, eu posso começar a transpor esse comportamento para o ambiente fora do virtual, né? A gente sempre está xingando alguém, ofendendo alguém, agredindo alguém. Então, eu começo a construir esse padrão. Do outro lado, aí falando dos vínculos saudáveis, né, a gente fala que a gente se descobre nas relações com as pessoas, né? Então, eu vou lá, quando eu estou dando aula, então eu estou dando aula, o Álvaro me faz uma pergunta, ou eu estou assistindo lá um streamer, de repente o cara traz uma ideia que vai somar como um quebra-cabeça, ampliar a minha visão, né? Então, sim, tem vínculos ali que a gente vai estabelecer com pessoas na internet, em contextos de interação social virtual até, que é legal. Pô, o cara traz uma visão, traz um outro aspecto, traz um negócio interessante, te faz rir, te faz relaxar, te descomprime, te distrai de um problema. Tudo isso são coisas que acontecem, né? E ajudam. Pode acontecer no virtual também. Então, às vezes, ali no streamer, você pode até estabelecer relações, vínculos, né? Vínculos afetivos, de repente construir vínculos de afeto, namorar, esse tipo de coisa. Só que aí é a história, né? O vínculo saudável, eu posso tentar conhecer a pessoa, entender quem ela é, construir um vínculo com ela. O vínculo tóxico, né? Eu me apaixono pela pessoa e ela tem que ser minha do jeito de qualquer custo, né? Ela me torna um stalker, né? Eu passo a perseguir o outro, né? Não, quer ele queira, quer ele não, né? Idolatrar, perseguir, né? Esse tipo de coisa. Então, do lado do vínculo tóxico, a gente teria a admiração se tornando uma perseguição. Do outro lado, o vínculo saudável, essa admiração pode se tornar um relacionamento, pode se tornar, pode enriquecer você culturalmente, pode enriquecer você comportamentalmente. A verdade é que, seja dentro ou fora do mundo dos games, as streams se tornarão cada vez mais presentes em nossas vidas. Iremos nos adequar a essa nova ferramenta que chegou para mudar a nossa maneira de enxergar as relações de interatividade.